Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo episódio do R3K Oficial. Hoje nós estamos... a gente sempre tem gente muito importante, muito amiga, mas hoje é um dia especial. Hoje é demais. Hoje é demais, porque a gente está com a nossa amiga querida, doutora Margarete Del Como. Doutora Margarete, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Ela também é membro da Sociedade Brasileira de... Academia. Da Academia Nacional de Medicina. E mais do que isso, né, Margarete, é uma voz extremamente ativa nesse país em termos de comunicação de saúde e, lógico, comunicação de excelente qualidade. Então, eu, junto com meu parceiro Renato Kifuri, teremos a honra e o prazer de bater um papo muito importante com você, Margarete, sobre o risco dos cigarros eletrônicos. Esse eu acho que é um tema que você está sendo uma das maiores levantadoras aí da bandeira no sentido de apontar os riscos, eu diria que quase cruéis, que podem estar relacionados ao cigarro eletrônico. Então, seja muito bem-vinda aqui na nossa conversa. Muito obrigada, querida Rosana e Renato. Um prazer estar aqui falando com vocês. E, enfim, sobretudo sobre um assunto que nos preocupa enormemente como médicos, como quem assiste pacientes, sobretudo adolescentes e gente muito jovem, e quem representa uma instituição que, afinal de contas, tem a responsabilidade de acompanhar os últimos acontecimentos. E, lamentavelmente, quando nós conseguimos esse resultado extraordinário, Rosana e Renato, de o Brasil conseguir reduzir a taxa de fumantes de 40% que tínhamos há 30 anos atrás para pouco mais de 10% hoje, nós nos vimos diante dessa nova ameaça para a saúde dos nossos jovens, sobretudo, né, que são os cigarros eletrônicos. Falando da ameaça, eu queria que você já falasse para nós de uma forma bastante objetiva, né? Visto que é proibido, tá certo, a comercialização, é proibido a propaganda em relação ao cigarro eletrônico, mas a gente sabe que tem um grande risco para a saúde. Então, dá para você contar para nós sobre esse risco? Sim, Rosana, é verdade. O Brasil tem uma regulamentação, de modo pioneiro, desde 2009, que a Anvisa, por força de uma regulamentação, normaliza que o Brasil não permite nem comercializar de modo algum e nem fazer propaganda de nenhum dispositivo eletrônico de fumar. Isso inclui os vapers, cigarros eletrônicos, pods e tudo isso que tem uma porção de nomes que são usados de maneira que eu diria muito perversa pela indústria do tabaco, de modo a transformar e criar uma nova legião de dependentes. Sim, Rosana, é muito risco, sim. Nós já estudamos detidamente esses dispositivos, há apareceres em muitos locais, e a nossa expectativa é que nós consigamos manter esse mesmo pioneirismo e essa mesma coerência, digamos, do Brasil, no sentido de controlar não só a comercialização, como a adição das nossas crianças e nossos jovens, que é o que mais nos preocupa. Agora, vocês podem perguntar para mim, né, e qualquer pessoa, como é que pode uma coisa ser proibida e ser comprada tão facilmente, que nós sabemos que em São Paulo, qualquer cidade hoje no Brasil, é contrabando. Então, Rosana, cabe às instituições fiscalizatórias fazerem o seu dever, que é fiscalizar, confiscar, incinerar, enfim, tomar as medidas que se tomam. Nós sabemos que, por exemplo, nos cigarros convencionais, Rosana, no ano passado foram incinerados 22 toneladas de cigarro contrabandeado ou fabricado no Brasil em fábricas clandestinas, como foram descobertas em Minas Gerais, etc. Então, assim, o mesmo tipo de fiscalização cabe, né? E nós podemos conversar ao longo desse podcast, né, sobre todos os argumentos que são usados e que são falaciosos e que nós vamos, um a um, desconstruindo, digamos assim, como nós todos, nós três, desconstruímos ao longo dos últimos 4 anos informações, digamos, falaciosas também sobre a Covid-19. Uma dessas desconstruções, Margarete, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, junto com vocês, também apoiamos a
principalmente na questão do adolescente, esse chamariz todo de cores, de sabores, de fumaça, de desenhinhos, de formatos cada vez mais atrativos para o jovem e para o adolescente, isso é um convite para a inserção de uma adição, como você bem lembrou. Mas uma dos grandes, vamos dizer, argumentos, né, que eles usam é que seria uma transição para aquele que seria o fumante, que está querendo largar do cigarro, ele passa por algo que seria menos nocivo enquanto ele não consegue largar a dependência. Isso desconstrói para a gente esse argumento, Margarete, que esse Olha, é fácil. esse é bom de desconstruir, Renato, porque esse argumento, que chama-se redução de danos, né, digamos, foi o argumento que o serviço, o SUS, digamos assim, o National Health do Reino Unido, usou para passar a dar gratuitamente esses dispositivos para aquelas pessoas adultas, acima de 18 anos, que manifestassem desejo de parar de fumar. Então, para essas pessoas é dado gratuitamente esses dispositivos. Ora, isso resultou, Renato, num fracasso, porque a própria Inglaterra já começa a reconhecer que, primeiro, ninguém para de fumar, você troca uma dependência pela outra, troca 6 por meia dúzia, né? Você considerando que as concentrações de nicotina nesses dispositivos são altíssimas, não importa se elas são legalizadas ou se não são, são altíssimas e mais uma porção, eu diria mesmo, centenas de outras substâncias das quais nós nem sequer temos conhecimento de quais sejam, né, de que compõem esses cigarros eletrônicos. Então, primeiro, as pessoas não param, então não há uma intermediação, ela é muito pequena, muito modesta, e mais grave ainda, Renato, no próprio Reino Unido, as pessoas abaixo de 18 anos que não têm direito e não podem comprar, vão comprar no cambista, vão comprar no contrabandista na porta das escolas, e isso está acontecendo. Então, qual é a nossa expectativa? É que os próprios países, né, e nós sabemos que são algumas dezenas de países, são mais de 50, que, digamos assim, aprovaram a legalização disso, a comercialização, pensam hoje, né, o próprio parlamento francês recentemente fez uma manifestação de que gostaria que isso fosse revisto na França, dado ao número de adolescentes que estão adictos. E é muito rápida a adição, Renato. Todos nós sabemos, você é pediatra, Rosana é clínica com muita experiência, o dano que isso pode causar. Rosana que trabalha com pacientes grávidas, gestantes, a desgraça que isso pode representar para um feto, para uma grávida que já é tão fortemente recomendado de não fumar e não ter contato com tabagismo de modo algum. Então, a criação dos cigarros eletrônicos, Renato, eu já usei essa expressão, e vou usar de novo. Eu uso sem nenhum constrangimento. É uma criação diabólica do homem, porque ela surgiu na medida em que, em 2007, ela começou a entrar no mercado norte-americano. Isso começou quando? Quando as legislações dos países começaram a fazer as restrições para o hábito de fumar. E o terceiro argumento, que é muito facilmente desmontável ou desconstruível também, Renato, é a questão dos impostos, né? Há um projeto aí da senadora Soraya Tronic propondo legalizar, porque aí nós saberíamos o que as crianças estão fumando, a quantidade, etc., e que, além disso, daria ao país uma imensa arrecadação de impostos. Ora, resposta fácil de prova, Renato e Rosana. Nenhuma arrecadação de impostos superará o gasto com saúde que se passará a ter com pacientes precocemente portadores de DPOC, de doenças pulmonares obstrutivas crônicas decorrentes do hábito ou do vício de tabágico, né, com esses dispositivos, né, como manter alguém tomando remédio o resto da vida, oxigênio domiciliar e mais o risco de câncer de pulmão, visto que nós sabemos que entre as substâncias de que se compõem esses dispositivos, há também substâncias cancerígenas. E lembrar só, né, Rosana, um detalhe, o estudo recente mostra que quem está usando esse vape traga muito mais vezes do que o cigarro convencional. Então, você não está trocando menos nicotina, pelo contrário, você está fumando, às vezes, muito mais do que você Muito fumaria. mais, muito A mais. percepção da inalação é muito mais leve, isso te traz um trago Não, muito e a maior. facilidade de em qualquer lugar que você estiver, você pode consumir o quanto Os você ambientes, gostaria. O ambiente não tem restrição do ponto de vista, Ô, muitas vezes, de Rosana, ambiente. eu atendi
Eu atendi adolescente recentemente de 16 anos que me disse: no colégio é proibido fumar, né? Óbvio, mas nós fumamos no banheiro, doutora, porque tem pouco cheiro. É. Então aquilo passa de uma menina para outra no banheiro, isso era menina, né? E com o pulmão que mais parecia uma pessoa de 80 anos, fumante, me deu muita pena. E com uma tosse incoercível, sabe? Enfim, e as mães levam. E eu ouvi de mãe. É uma coisa muito impressionante, Rosana. A mãe dizendo, doutora, no início eu mesmo comprei, porque eu achei que não tinha tanto problema, e eu trouxe de uma viagem ao exterior para minha filha. Então, assim, há uma certa, digamos, inocência, né, do ponto de vista das famílias, que eu acho que nós, médicos, temos a responsabilidade de manter essa informação permanentemente. Então, nesse momento, Rosana e Renato, nós estamos num momento assim super importante no Brasil, né? Foi aberta uma consulta pública por pressão, né, recebida, né, na nossa agência regulatória, na Anvisa, né, foi feita uma audiência pública, uma consulta pública, melhor dizendo, que já terminou, e a nossa expectativa agora é aguardar a convocação da reunião da diretoria colegiada da Anvisa para ou ratificar a nossa legislação vigente, que é a nossa expectativa de que ela se mantenha como está, ou eventualmente legalizar com esses argumentos falaciosos todos que nós acabamos de comentar, como há vários projetos. E, evidentemente, a indústria do tabaco, ela é muito poderosa e ela é, sobretudo, Rosana, muito persuasiva, né? Porque ela convence pessoas a se colocarem nessas audiências dizendo, não, mas eu estou muito melhor, né? Eu fumo, ninguém me chama atenção. Enfim, e nós já estamos vendo problema, Rosana, nos próprios aviões, você está vendo que as companhias aéreas estão preocupadas, né? Esses dispositivos já houve explosão em banheiro de avião, é proibido, mas alguém pode fazê-lo, né? Então, assim, é um problema, né? Tem criança de 12 anos em coma, né? Levado por insuficiência respiratória aguda, né? Por esse excesso de exposição a esses poluentes pulmonares tão graves. Não, Margareth, você sabe que eu frequento estádio de futebol, né? E não é nada incomum, eu diria até que uma grande porcentagem dos jovens que estão ali, que é proibido fumar no estádio de futebol, claro, leva o cigarro eletrônico, e daí é muito mais Claro. fácil esse consumo. Então, minha pergunta para você, Margareth, você que tem uma voz tão forte em relação a isso, é como é que a gente poderia mudar essa situação do ponto de vista que vamos manter a proibição no nosso país, mas é o que você falou, em qualquer lugar você compra, você tem. Então, o que você sugere do ponto de vista que fosse uma medida realmente eficaz no sentido, imagino que educação dos próprios adolescentes, porque muitas vezes eles nem fazem ideia disso, além dos pais, mas o que seria a sua sugestão e como é que a sociedade de pneumo e fisiologia está vendo isso? Quando foi aberta essa consulta pública pela Anvisa, o que nós fizemos foi pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, junto a outras sociedades, então, nos juntamos com a pediatria, Associação de Adolescentes, cardiologia, todos aqueles que estão diretamente envolvidos, oncologia, inclusive, né? E nós fizemos campanhas que continuamos. Então, por exemplo, nós até pela Sociedade de Pneumologia, sabendo que jovens não consultam redes sociais que eles consideram de gente velha, né? Facebook, Instagram é mais ou menos de meia idade. Nós abrimos até uma conta no TikTok, né? Então, nós gravamos muitos vídeos com influencers, com médicos. Eu acho que você mesmo, Renato, gravou, né? Vários pediatras gravaram. A doutora Evelyn Eisenstein, que é médica de adolescentes, também gravou. Várias pessoas, né, da área artística, digamos, e eu acredito em conscientização, não vejo outro caminho. Eu acho que para isso nós precisaremos de um apoio muito firme e consistente do Ministério da Saúde, né? Eu reconheço que já está com tantos problemas, né? Mas sem dúvida nenhuma é muito importante, e das escolas, de adolescentes, de criança, os próprios professores têm que ser instruídos para passar essas informações. E não pode dizer que é proibido na escola deixar fumar nos banheiros, né? Porque como aquilo tem pouco cheiro, inclusive,
ele não é muito detectável, né? Então, aquilo fica aquela coisa gregária de menino, né? Tudo nos banheiros de meninos e meninas. E as meninas até são mais addict, num certo sentido, porque vocês já devem ter visto, são muito glamurosos essas formas, né? Então, tem forma de batom, tem forma de pendrive, tem forma de canetinha. Agora tem até umas eróticas, né? Então, assim, Ah, isso tudo essa é eu não muito vi, né? atrativo. Isso tudo é muito atrativo para os jovens, né? E é socialmente muito aceitável, né? Você vai numa festa, eu converso com jovens, eu pergunto, nas festas é assim também? Ah, claro, doutora, e aquilo vai passando de um para o outro, e eles começam a fumar muito cedo, de manhã cedo, exatamente porque eles começam a fumar em casa e ficam o tempo inteiro com aquilo na boca, né? É uma espécie assim de comportamento muito fácil de se adquirir como um vício, digamos assim, né? Não apenas pela substância química, mas pelo próprio gestual também. A gente lida com gente jovem, né, Renato? Você lida com criança, você sabe o quanto isso é fácil. E a criança está ali lendo, ou jogando, ou num videogame, e está com aquela porcaria na boca, entendeu? E ninguém chama a atenção dela. Então, eu acredito em conscientização. Quer dizer, não acredito apenas que a legislação proibitiva ou, de certa maneira, que vai cercear isso, vai conseguir controlar, porque se isso fosse fato, a gente não compraria tão facilmente. Aqui no Rio de Janeiro, você vai sentar num restaurante e vem alguém te oferecendo, em geral, uma menina jovem. Eu perguntei a uma delas, mas querida, isso faz muito mal, por que que você está vendendo isso? Ela disse, porque eu preciso, tenho um filho pequeno e preciso sustentar. Então, o Brasil tem essas questões socialmente tão terríveis que você também precisa entender. Não dava para eu brigar com aquela menina e fazer discurso de consciência, porque quando ela me diz eu preciso vender porque eu preciso ganhar um dinheirinho, é muito triste, Rosana, mas é a realidade do país que a gente vive, né? Agora, quem está fumando vapors, e isso também é um outro argumento, Rosana, que é super comumente dito, não, porque está aumentando, no Brasil já tem 2 milhões de usuários. Ora, também não é verdade, Rosana. Mesmo que tenha 2 milhões de usuários, isso não significa um número relevante ou mais relevante do que em outros países. Com essa legislação cerceadora, digamos, no Brasil, nós ainda estamos conseguindo que vapers sejam um vício da classe média. Eles são caros, né? Então, assim, não é uma coisa que o menino da comunidade esteja fazendo uso. Não, não é. Entende? Isso é uma coisa da classe média, que foi trazida pela classe média que viajava, os primeiros que chegaram, e agora entra pelas nossas múltiplas fronteiras secas no Brasil, e há países vizinhos nossos em que é perfeitamente legalizado e se pode comprar com facilidade. Eu queria voltar, Margarete, só no comecinho, a gente tocou em números que você disse bem, a nossa porcentagem de fumantes no país beirava os 40%, nós caímos para 11%, com restrições de local, com fotos em cigarro, em maços de cigarro. Foi uma legislação que veio acompanhando e transformando o tabagismo no país de maneira fundamental. Esse é um risco, para mim, talvez seja um dos Espetacular. maiores, né? Que a gente voltar a ter uma população de fumantes, porque é geracional, né? A gente está criando esses jovens dependentes que vão se tornar adultos, mesmo que o efeito no curto prazo não aconteça agora, não seja tão comum você ter um enfisema, uma DPLC com 6 meses de uso, mas vai criar uma geração que vai ter uma enorme sobrecarga para o nosso sistema de saúde, né? Que já é difícil de tanta coisa para a gente tratar. Enorme. É Com 30 demais. anos, Renato. Você vai começar a diagnosticar, considerando o efeito a médio e longo prazos. Então, você vai ter uma criança que começa a fumar vapor com 12 anos, ela será uma DPOC com 30 anos, né? Então, 15 a 20 anos para se estabelecer uma doença obstrutiva, com destruição da arquitetura pulmonar, levando à dependência de medicamentos inalatórios, oxigênio, etc, etc. Então, o custo, o impacto no sistema de saúde é muito grande. Ora, Renato, vamos lembrar só uma coisinha historicamente. Os Estados Unidos, quando propuseram as medidas restritivas para o hábito, para o vício tabágico, e que começaram a realmente não pode mais fumar em lugar nenhum nos Estados Unidos, foi por que razão? Porque eles eram generosos? Estavam preocupados? Não, porque o impacto sobre o sistema de saúde era brutal.
brutal, brutal, de manter pacientes DPOC com cuidados, linha de cuidado integral, oxigênio domiciliar, várias internações por exacerbações de doença crônica, exacerbações agudas ao longo de um ano. Então, a conta não fechava, a conta para o sistema de saúde era enorme. Então, esta foi a razão que levou. E o Brasil, nos últimos 30 anos, Renata, eu tive o privilégio de, muito jovem, né, recém-acabada a minha residência, ter sido levada para ser a primeira secretária da Comissão Antitabágica do Ministério da Saúde. E eu tive a oportunidade de conviver com pessoas, colegas médicos, mestres, que nos ensinaram muito, né, nessa área, professor José Rosenberg, doutor Aloysio Achuti, Mário Rigato, enfim, pessoas muito icônicas no Brasil nessa questão da luta contra o tabagismo. E aí, ao longo dos 30 anos, se gerou esse processo que dá ao Brasil um reconhecimento internacional, inclusive, da redução do número de gente fumante no país. Então, nesse momento, Renato, por isso que eu digo que é perverso, quer dizer, o Brasil é um baita mercado. Apesar de nós estarmos envelhecendo a nossa população, e nós sabemos disso, mas nós ainda temos um contingente de jovens que podem ser atraídos e se tornarem dependentes. Então, o que que isso está gerando em última análise, Renato e Rosana? Uma nova legião de dependentes de nicotina que vão apresentar doença ao longo do tempo e vão levar a um enorme custo do sistema de saúde se nós não continuarmos a nossa missão, que é de instruir, informar que esse glamour não resiste ao menor, digamos, problema de saúde quando ele aparece pela primeira vez. Margarete, essa tua mensagem aí é fundamental, porque é exatamente isso que a gente está vendo. E talvez o exemplo que você deu dos Estados Unidos, que eles tiveram que rever toda a parte da legislação, proibição, por causa do impacto econômico no sistema de saúde, talvez seja a mesma coisa que vai acontecer aqui, pelo menos desta maneira, meio torta, digamos assim, porque nós médicos a gente faz a nossa parte de orientação, de educação, mas tem uma parte de lógico, colocar impostos altíssimos, etc., para tentar coibir o consumo desses vapes, desses cigarros eletrônicos. Então, talvez o caminho seja exatamente esse. Eu queria só, óbvio que eu sei a sua opinião, mas eu queria ouvir de você, eu acho que a gente nunca te perguntou isso, no sentido de que eu acho que nós três que estamos aqui, nós aprendemos que a importância do médico, não só dentro das quatro paredes do consultório, mas do médico sendo um comunicador de saúde, um comunicador de ciência. Então, eu acho que nesses últimos anos você teve um papel incrível nisso, o Renato da mesma maneira, eu de alguma forma. Então, eu queria que você. E às vezes a gente é visto com olhos meio assim, e fala, puxa, mas médico tinha que estar cuidando de paciente, não indo para a TV, falar, divulgar, fazer campanhas como você está fazendo. Eu queria o teu olhar em relação a isso, do papel nós, médicos, como educadores em saúde. Eu acho que nós não podemos nos furtar, sabe, Rosana? Eu, assim, estou convencida, né? Eu muitas vezes, enfim, ao longo da minha vida, sempre tive digamos, uma exposição fora, né, das quatro paredes, ou dos nossos laboratórios, onde nós trabalhamos, ou dos nossos consultórios, ou ambulatórios, não importa, né? Eu nunca me furtei a dar opinião, mas não uma opinião, opinião. Você sabe que nós somos rígidos e absolutamente nós só falamos naquilo que está demonstrado, né? Eu sempre digo aos meus alunos, assim, brincando, assim, eu não estou perguntando o que que você acha, eu estou perguntando onde é que você leu isso, né? Qual é a referência, qual é o suporte científico da onde você tirou aí essa informação, né? Então, nós sempre temos muito cuidado, tudo que nós falamos tem muita base. E nós tivemos mais trabalho de desconstruir informações falsas e falaciosas ao longo dos últimos anos do que, finalmente, dar informações que eram também o nosso compromisso. E eu acho que, em relação a esse assunto, Rosana, nós não vamos nos furtar. A Sociedade de Pneumologia, eu já escrevi vários artigos de jornal, eu escrevi uma resposta ao projeto da senadora Soraya Tronic, nós fizemos pareceres extremamente bem embasados pela Comissão de Tabagismo da SBPT, junto com a pediatria, junto com a cardiologia, e mandamos para a consulta pública da Anvisa. Todos esses documentos estão lá.
né, os pareceres dados pela nossa agência regulatória, com a qual nós estamos trabalhando de maneira muito afinada, foram muito robustos e muito bem feitos, e é claro que a Anvisa não pode se manifestar, porque, por razões éticas, é evidente, mas nós podemos e devemos. Então, nós continuamos a dar informação, a tentar persuadir no melhor sentido, né, sobretudo essas camadas mais jovens, que são aquelas que vão ficar rapidamente, né, ensinando a elas. Olha só como é que é rápido ficar viciado em nicotina. A nicotina é a substância química que mais rapidamente desenvolve adição química. Ela chega muito rapidamente no cérebro, não é? Então, ela desenvolve uma necessidade do prazer de fazer aquilo, e, sobretudo, quando é algo criado diabolicamente para ser socialmente aceitável, que é o caso dos vapers, entendeu, Rosana? Então, a sociedade continua, a nossa expectativa é uma expectativa boa. Nós sabemos que há todo um trabalho aí feito pela indústria do tabaco fortíssimo, no sentido de cooptar pessoas e até profissionais que usam o argumento da chamada redução de danos, porque isso é de uma sutileza, às vezes, Rosana. Então, cabe a nós desconstruirmos isso e mostrar que não há redução de danos, né? A melhor redução de danos é não ter adição a nada que possa causar mal ou dano à saúde, muitas vezes, eu diria mesmo, na maioria das vezes, indelével, não tem jeito. Uma vez um pulmão lesado pela adição, ele não tem cura, né? Ele vai ser tratado com dependência de medicação e de cuidados pelo resto da vida. Bom, vamos encerrar, Rosana? Eu só tenho a agradecer, Margarete, a tua presença, a tua companhia, a sua convivência nesses anos todos. Tem sido um grande prazer e um grande aprendizado para todos nós. Nós aqui do podcast do R3K Oficial ficamos muito felizes de poder contar com você, uma estrela maior aqui nos iluminando esse tempo todo e nos prestigiando com a tua presença aqui. Para quem quiser seguir a doutora Margarete nas redes sociais, @MargareteDalcomo, Rosana, @Rosana Richman, @Renato Kifuri, o nosso, claro, R3K Oficial, nosso podcast, onde a gente traz tantos temas de saúde, sempre com companhias e pessoas muito ilustres. Não percam, se inscrevam nos nossos canais, nos nossos tocadores de podcast, no nosso YouTube, para que você possa ter acesso não só a esse episódio, mas tantos outros que já foram e que vêm por aí. Margarete, obrigado, viu, querida? Obrigado de coração por estar conosco. Nada, Renato. Um prazer enorme. E olha, esqueci de falar que a gente iluminou o Corcovado, hein, gente? A igreja está ao nosso lado, hein? O Corcovado ficou verde. Eu ia acabar falando isso. De pulmão limpo. Nós, como palmeirense, achamos lindo o Corcovado Verde de pulmão limpo. É isso aí. Parabéns por tudo que você tem feito e super obrigado de estar aqui com a gente. Obrigada a vocês por serem tão queridos, meus amigos e colegas tão respeitáveis. Tchau. Obrigado, querida. Até a próxima.